né? Ele sabe aquilo que realmente nós necessitamos. Então nós temos falado aqui nesses dias acerca da maturidade ser um caminho que nós precisamos trilhar, um caminho que nós temos um destino para chegar, que nós já saímos de um lugar de origem e caminhamos para um destino. E o destino que nós caminhamos é aquilo que Deus tem para nós, é a promessa, é o propósito, é a vontade de Deus para a nossa vida. Você já percebeu que Deus, na verdade, Ele não nos mostra tudo, né? Deus vai revelando aos poucos. Por quê? Porque se Ele revelasse, a gente não suportaria, né? A gente nem talvez iria se comprometer a passar por aquilo que Ele tem, né? Então Ele vai nos dando ao pouco. É mais ou menos com Abraão, ainda ele foi um pouco mais radical, né? Vai, que enquanto você vai, eu vou te mostrar para onde você vai, né? Então a maturidade, ela é um caminho, né? A maturidade, na verdade, ela é um resultado de um processo. A maturidade, nós já ouvimos aqui, ela não acontece da noite para o dia, ela não acontece de uma hora para outra, mas a maturidade fala do quê? De um caminhar, né? Fala de um avançar, de um caminho que nós estamos trilhando. E algo tão lindo de um caminho é que a cada dia que nós caminhamos, a cada dia que nós andamos um passo a mais nesse caminho, nós já estamos um pouco mais distantes da onde nós estávamos. Então pensa, se é um caminho rumo à maturidade, quanto mais eu caminho, primeiro, mais perto da maturidade eu estou. E quanto mais eu caminho, mais longe da imaturidade eu fico. Cada dia que eu caminho, eu vou ficando mais longe da onde eu estava e vou me aproximando ainda mais da onde eu preciso chegar. Por isso o importante desse processo que é não parar. Não estagnar, prosseguir, né? Ainda que venham as pedras, os desafios no caminho, prossiga, avance, continue caminhando, né? Cada passo que você dá, você está um pouquinho mais longe do lugar que você estava e um pouquinho mais perto do lugar onde nós vamos chegar em nome de Jesus. E nós vamos, né, avançando a cada dia. Então maturidade é um caminho a ser trilhado, maturidade é um processo a ser vivido. Quem pega isso? Maturidade é um processo que nós precisamos viver. No natural é assim, uma criança vai nascer e ela nasce como um bebê. E esse bebê, ele necessita de alguém para carregá-lo, ele não se locomove, ele necessita que alguém o carregue. Esse mesmo bebê também não se alimenta sozinho, ele necessita nos primeiros dias ser alimentado pela mãe, não é assim? Passados os dias ele começa a se alimentar com uma mamadeira, dali a pouco ele começa a se alimentar com uma papinha, dali a pouco ele começa a se alimentar com alguns alimentos, né, mais tranquilos, e de repente a alimentação vai mudando, se torna uma criança, um adolescente, um jovem e um adulto. Então é um processo. Ninguém se torna grande da noite para o dia, ninguém amadurece da noite para o dia, por isso o importante é viver o processo. Mas a grande verdade é que o ser humano tem dificuldade com processos. Nós não somos a geração do processo. Nós não somos a geração que quer viver um processo. Nós somos a geração do resultado. Nós queremos pronto, né? Nós queremos num passe de mágico que aconteça. Nós queremos 3 minutos, está pronto, né? Eu brinco sempre que nós somos a geração Nissim e Ojo, que quer que as coisas estejam prontas em 3 minutos. E nós vamos entender que maturidade não acontece assim. Então, nós temos a dificuldade com o processo. Nós somos a geração do progresso. Quem quer progredir aí? Todos nós queremos. Amém? E devemos. Mas nós precisamos entender que progresso é um resultado do processo. Ninguém vai progredir sem passar por um processo. Ninguém consegue chegar ao progresso sem o processo. Então nós precisamos entender que progressos, e mais do que isso, progressos saudáveis e duradouros, porque talvez você está aqui em algum tempo da tua vida você progrediu, mas você não tem nada mais frustrante, querido, do que a gente progredir. Já viu aquela história que a gente dá 2 passos para frente e 5 para trás? Então não tem nada mais frustrante do que progredir e depois acabar regredindo mais do que progrediu. Mas em nome de Jesus eu quero declarar que você vai progredir e não regride mais. Na maturidade você vai só progredir. Na maturidade você vai entender que o importante não é chegar rápido. O importante é chegar da maneira certa.
que quando você chega da maneira certa, você não precisa voltar. Já viu aquele joguinho de tabuleiro? Às vezes você está ganhando, você está lá na frente, está quase ganhando, você vai tirar uma cartinha, a cartinha diz assim, volte 5 casas. E aí você estava quase lá onde você queria, mas por causa de um revés, você precisa retornar, né? Mas na maturidade a gente vai só progredir. Você está comigo, irmão? Nós vamos progredir, como o Telvos falou aqui, em unidade, como família, vamos crescer junto em nome de Jesus. Estamos passando pelos processos, e nos processos Deus está nos depurando, Deus está nos fortalecendo, né? Então, progresso é resultado de processos. O problema é que quem não aceita processos, também não os respeita. Quando a gente não aceita um processo, a gente não respeita aquele processo. Quando não há da nossa parte uma aceitação do processo, também não há um respeito pelo processo que precisa ser vivido. E quem não respeita processo, quer pular fases, quer pegar atalhos, né? Quer chegar mais rápido, quer burlar os caminhos. Mas na maturidade a gente vai entender que melhor que chegar rápido é chegar da maneira correta, é chegar no tempo certo. Porque a palavra de Deus diz, e nós dissemos aqui na semana passada, Eclesiastes 3, existe um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então existe um tempo de Deus. Muitas vezes o que nós estamos querendo é burlar o tempo de Deus. Muitas vezes pulando fases, querendo, né, pegar atalhos, nós estamos na verdade querendo burlar o tempo que Deus tem para nós. Então pega isso como conselho nessa noite, não se preocupe em chegar rápido. Se preocupe em chegar da maneira certa, porque é na maneira certa que você persevera onde você chega, é da maneira certa que Deus te mantém aonde você chegar, é no tempo de Deus que você permanece. Ontem eu estava ouvindo um pastor e ele ministrava, e ele contou que esses dias ele estava com a esposa num restaurante, e ao sair do restaurante ele viu uma moça bonita, que estava escorada numa grade, e aquela moça estava com uma atitude bem estranha, assim, e parecia meio fora, né, não estava normal, e eles foram tentar ajudar aquela moça. Nisso apareceu o marido, e o marido disse, olha, ela tem problema com drogas, ela usa drogas, e ela está num momento aí de alucinação. Naquele exato momento ele disse para a esposa, nós precisamos ajudá-la, vamos levá-la para algum lugar, vamos cuidar dela, e cuidaram. No dia seguinte ele pegou a esposa e falou, não, nós precisamos comprar uma chácara e montar uma casa de apoio para essas mulheres. E aí ele pegou a esposa, foi no banco, fez um financiamento, comprou a chácara e montou a casa. E aí ele diz assim, sabe quanto tempo durou a casa? 1 mês. A casa de apoio para a recuperação das mulheres é uma bênção ou não é? É, mas fora do tempo de Deus não. Fora do propósito de Deus não. Em 1 mês a casa fechou. Ele até hoje está com a dívida, né? A casa fechou, eles não conseguiram continuar. Ele pegava mulheres na rua, levava para lá para cuidar, as mulheres fugiam, não tinha estrutura que precisava, a casa fechou. Aí o que aconteceu? Passado um tempo, alguém comprou a chácara, né? E hoje tem lá uma outra igreja fazendo esse trabalho, dentro do tempo e dentro do propósito. E tem sido uma bênção. Então nós precisamos entender que Deus tem o tempo, que Deus tem o propósito, né? Você já viu uma característica do imaturo, da criança? Criança tem paciência? Não. Promete uma coisa para a criança para dali 15 dias. Você vai ouvir 14 dias ela te perguntando todo dia. É hoje? É hoje? Posso fazer? Posso fazer? Posso pegar? Posso já? Né? Porque a criança é impaciente. O imaturo é impaciente, não quer esperar. Então nós precisamos entender, né, a importância desse processo. Quem acredita aqui que Deus é um Deus de processos? A Bíblia deixa claro isso para a gente, né? A Bíblia deixa, quando nós pegamos Noé fazendo a arca, foi da noite para o dia? 120 anos fazendo uma arca. É processo ou não é? Trabalhando na vida de Noé, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, um Deus que traz à existência aquilo que não existe, né? Mas está ali o processo. Abraão, 100 anos para ter um filho. Olha o processo de Deus, olha os processos de Deus. Moisés, 80 anos para usar o sujeito da forma que precisa. José, estima-se de 13 a 14 anos, desde a cisterna até chegar no trono do Egito.
Davi, desde o momento de ser ungido até chegar ao reinado, 15 anos. O que é tudo isso? Né? Esse tempo todo, Jesus, 30 anos. Olha só que coisa importante a gente observar. Paulo, desde o momento da conversão, olha como a gente precisa entender os processos. Né? Pedro levou 3 anos para se converter. Paulo se converteu em 3 dias. Olha como são os processos, como muda, e a gente precisa entender e respeitar. Eu preciso entender e respeitar que Deus tem um processo na minha vida, que Deus tem um processo na sua vida, né? Então olha quanto exemplo, olha quantos anos. E aí a pergunta é, para que Deus precisava de todo esse tempo? Para que Deus precisava de todos esses anos? 120 Noé, 100 Abraão, 15 Davi, 14 José, 30 Jesus, 14 Paulo. Para quê? Para ele poder terminar a promessa? Não, a promessa já estava pronta quando ele prometeu, antes mesmo já estava pronta, porque Deus conhece o fim desde o começo. Então era Deus que precisava de tempo, eu preciso ganhar tempo para terminar o que eu prometi. Não, é o processo que vai nos preparar para acessarmos o que Deus prometeu. E aí às vezes a gente diz, Deus está demorando. Não, não é que Deus está demorando, é a gente que está fugindo do processo. E quem foge do processo não acessa o progresso. Quem foge do processo não toma, não desfruta do progresso que Deus tem. Então o processo, ali o tempo não era para que Deus terminasse o que prometeu, mas era para que eles estivessem prontos para viver a promessa que Deus tinha para ele. Deus tem promessa para a nossa vida, Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa para a tua família, Deus tem promessa para essa casa, e eu creio. Qual é o nosso papel? Nos sujeitarmos ao processo para estarmos prontos para desfrutar da promessa. A promessa está pronta, nas regiões celestiais ela já está pronta. O que nós precisamos é viver o processo que Deus tem para nós. Alguém pode dar um glória a Deus pelos processos da vida? Aleluia. Feito isso, abra sua Bíblia comigo, lá em João capítulo 6. Aleluia. João capítulo 6, a partir do verso de número 1. Aleluia. Deus seja louvado pelos processos. Deus seja louvado. Glórias a ti, Senhor. Após essas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando eles estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e se encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Alguém pode dizer graças a Deus aí pela palavra? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aqui nós encontramos uma situação aparentemente delicada que surge ali, uma grande multidão aqui está seguindo Jesus, e nesse momento existe ali uma necessidade, a necessidade de alimentar a multidão. Pense comigo,
você tendo esse encargo, essa responsabilidade de alimentar. Mas detalhe, é um pequeno grupo, 5.000 homens. 5.000 homens que precisavam ser alimentados, né? A Bíblia cita ali os homens. 5.000 homens precisando ser alimentados. E você com a responsabilidade de prover alimento. Não tem aquele dia que alguém de surpresa fala, vamos almoçar na sua casa, é 2, 3, a gente já entra em pânico. A gente fala, e agora? Põe água no feijão, mistura, né? Não é isso? Agora imagina esse encargo, essa responsabilidade, alimentar 5.000 homens. Mas por que eu falo que era aparentemente delicada? Porque Jesus já sabia exatamente o que ia fazer. O texto deixa muito claro, né? Não sei, isso deveria ser para você algo assim que queimasse no seu coração. Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus já sabe o que precisa fazer. Jesus, pode haver uma necessidade, nós vivemos necessidades diárias, todos os dias nós enfrentamos necessidades. Há quase um tempo em que nós vivemos necessidades quase que por hora, amém? Mas aquém das nossas necessidades, Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus já tem em mente aquilo que Ele vai realizar. Então Ele tinha tudo sob controle. Isso te deixa feliz? Jesus tem tudo sob controle. Aleluia, porque Ele sempre tem. Então o desafio não era para Jesus, o desafio era para os discípulos. O desafio era para aqueles que diziam crer, não para Jesus. O desafio não era quanto a Jesus, mas sim quanto aos discípulos. Verso 6, mas dizia isso para pôr à prova, para prová-los. Então ali havia um desafio, havia uma prova. Como nós gostamos, né? Nós gostamos lá de Malaquias, capítulo 3, quando Deus diz, fazei prova de mim. Aí a gente fala, essa palavra é para mim, porque nós queremos fazer prova com Deus, nós queremos provar de Deus. Mas será que nós temos a mesma disposição de sermos provados por Deus? Queremos provar de Deus, queremos fazer prova com Deus, mas temos a mesma disposição de permitir que Deus nos prove? Porque é isso que a palavra está dizendo. Mas dizia isso para pôr à prova, porque Ele já sabia bem o que iria realizar. Então o intuito ali, o que está acontecendo, há uma prova, a Bíblia deixa clara, para pôr à prova. Quem é que gosta de prova, irmão? Quem em sã consciência gosta de prova? Só da gente falar de prova parece que já dá, né? Algo assim. Só que o que nós precisamos entender é o intuito da prova. É por que existe a prova. O porquê da existência da prova. Porque isso vai mudar toda a nossa ação. Essa vai mudar toda a nossa interação. Passar por prova, nós vamos. Isso é inegável. Isso talvez não mude. Mas uma verdade é nós sabermos a razão da prova, porque quando nós entendemos isso, muda a maneira como a gente passa pela prova. Como já dizia o saudoso Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. Então quando a gente entende o porquê da prova, porque a intenção da prova nunca foi o quê? A reprovação. A prova não existe para reprovar. Falamos isso no natural, falamos isso no espiritual sem medo de errar. Ninguém criou uma prova para te mostrar que você não é capaz. Ninguém cria uma prova para te proibir de fazer algo. Ninguém cria uma prova para que você continue no mesmo ano. Ninguém cria uma prova para que você não acesse o trabalho. Não, o intuito da prova não é reprovar. O intuito da prova é trazer aprovação. É aprovar. A prova existe para que sejamos aprovados. Pega essa. O que nos reprova não é a prova. O que nos reprova é a falta de preparação para passarmos pela prova. O que reprova não é a prova. 50 alunos podem fazer a mesma prova e 49 passar. Ou 49 reprovar e um só passar. Então o que reprova não é a prova. O que reprova é como nós passamos pela prova.
É de que maneira nós, passamos pelo processo. Então, entenda isso, guarde isso no teu coração. A existência da prova é comprovar, é atestar a sua capacidade, é te aprovar, é te levar a níveis maiores, é fazer você passar de ano. Nós estamos saindo do jardim, vamos para o primeiro ano, é para aprovar, Então, essa é o intuito. Provar, atestar a capacidade, a habilidade, a fidelidade, o preparo de alguém. O problema é que alguém sem preparo, sem habilidade, alguém não estando capaz. E quando é que alguém não está capaz? Quando não está maduro. Então, alguém não estando maduro, ao passar pela prova, vai sempre ver prova como um obstáculo. Para alguém imaturo, uma prova é sempre um sinal de obstáculo, é sempre um sinal de dificuldade, é sempre algo que surgiu para reprovar. Muito pelo contrário, a prova, se nós entendermos e passarmos com maturidade, vai atestar que você tem mais capacidade do que você imaginava. A prova vai atestar que você tem mais força. Quem aqui de nós nunca passou por uma prova que no final se disse: eu achei que eu não ia conseguir, mas olha, Deus me sustentou até o fim. E aí se descobriu que tinha força que nem você sabia. Então o intuito da prova é trazer tudo isso à tona. Então, prova não é obstáculo, prova é trampolim. Prova não é para nos derrubar, prova é para nos impulsionar. Olha o que eu disse, que nós vamos dar glória a Deus pelas provas. Se você entender, você vai dar glória a Deus. Porque a prova, ela não vem para nos derrubar, ela vem para quê? Para nos impulsionar. O dilúvio, lembra que o Noé está no processo, e o dilúvio para quê? Para ser uma prova? Para reprová-lo? Não, para aprová-lo, para levá-lo a um novo nível, para levá-lo a uma nova fase, a um novo ciclo, não apenas de Noé, mas da história, da existência, da criação. Quando nós falamos aqui de Abraão, para Abraão o que é o Moriá? Uma prova para derrubá-lo? Uma prova para matá-lo? Não, ele nunca subiu aquele monte pensando naquilo como um obstáculo. Ele nunca subiu naquele monte como um lugar de reprovação, mas ele sobe aquele monte como um lugar de adoração. Eu e o menino subiremos e adoraremos ao Senhor, e nós voltaremos. Como nós encaramos as provas da vida? De que forma? Com murmuração ou com adoração? Quando nós entendemos que as provas fazem parte do processo, e essas provas vão nos impulsionar para aquilo que Deus tem, não tem outra forma de passar senão adorando a Deus. Quando nós entendemos Moisés diante do Mar Vermelho, o que é isso? Uma prova para matar o povo? Deus tira do Egito para agora morrer no meio do caminho? Não, é para entender que o poder disponível é maior do que eles imaginavam. Então é na prova que nós vamos entendendo isso. José na cisterna, José na casa de Potifar, na prisão. Davi, Golias. Quem é Golias? Um obstáculo na vida de Davi? Não, um trampolim. Uma prova para impulsioná-lo no propósito que Deus tinha para a vida dele. Então nós precisamos entender que prova não é obstáculo. Prova é degrau. Guarda isso. A prova não é um obstáculo. A prova é um degrau. Sabe, obstáculos, para a gente passar, normalmente um obstáculo, ele me faz perder o ritmo, não é isso? Você está vindo acelerado, se tem um obstáculo, você precisa diminuir para entender o que você vai fazer. Se você vai passar por cima, se você vai desviar, se há possibilidade de passar. Então um obstáculo, ele te faz no mínimo desacelerar. Um obstáculo te faz no mínimo perder o ritmo. E existem obstáculos que são capazes de nos parar. Existem obstáculos que são quase intransponíveis de maneira humana e natural. Mas observa que o degrau nos faz subir. O obstáculo nos faz diminuir, mas o degrau nos faz subir. O degrau vai nos levar a lugares mais altos. O degrau nos faz subir, e sem dúvida alguma, de maneira mais segura. A maioria das escadas é para cima, né? O intuito da escada é subir. Então quando nós pensamos em escada, nós pensamos no degrau para subir. Mas será que degrau não é obstáculo para ninguém? É.
Degrau é um obstáculo para uma criança. Para uma criança, um degrau é um grande obstáculo, porque ela não consegue subir, ela não consegue acessar o ser criança. Então, na imaturidade, a gente vê a prova como um obstáculo, né? Como algo que talvez está tentando nos parar, e não entendemos que, na verdade, é algo que não só nos para, mas como nos faz subir. Como nos faz subir com segurança, que nos faz chegar a lugares mais altos. Então, na maturidade, a gente não murmura pela prova, a gente não murmura pelos processos que Deus permite, porque a gente precisa entender qual é o nosso nível de fé. Você crê em Deus mesmo? Você crê que Deus é absoluto, soberano? Quem aqui crê nisso? Que Deus é absoluto e soberano? Quem aqui crê que nada acontece se Deus não permitir? Então aceita o processo, aceita a prova. Deus não permitiu? Se Ele é soberano, esse processo não começou se Ele não permitisse. Então a gente precisa entender, se Deus permitiu, não vou olhar como um obstáculo, vou olhar como um degrau, para chegar, e aí a gente pensa, né? Se degrau me faz subir, quanto mais eu subo, mais perto de Deus eu estou. Em nome de Jesus, que as provas te levem cada vez mais para perto de Deus. Não, eu não vou falar que elas levem, eu vou atestar. Provas nos levam cada vez mais para perto de Deus. Agora eu quero ver quem vai ter coragem de orar dizendo: Deus, tira as provas. Qual foi os momentos que você mais orou na sua vida? Qual é os momentos que a gente mais chora? Qual é os momentos que a gente mais corre para a Bíblia? Quando está tudo bem, tudo tranquilo, a família é tudo salvo, conta no banco transbordando. Não, é no momento de prova, da luta. Então as provas nos levam, e provas nos amadurecem, provas nos fazem crescer, provas, né, nos levam a essa, e a gente precisa compreender isso, tá? Então sabemos que damos glórias a Deus por ela, porque sabemos que o propósito das provas é nos fazer amadurecer. Cada prova que a gente passa, a gente está um pouco mais maduro. Então, na maturidade, aqui nós vamos pegar um pouco hoje aqui nesse texto. Eu sei que quando a gente pega esse texto, a grande maioria está dizendo assim: eu quero aprender com os discípulos. Qual é a lição que os discípulos ensinam? Qual é a lição de maturidade que os discípulos ao redor de Jesus ensinam? Afinal, ele está ali com os seus discípulos, né? Todos aqui gostariam de aprender com os discípulos. Mas eu meditando aprendi, e se tiver humildade, e aí receba no nome de Jesus, eu aprendi com esse rapaz, com esse moço, que cedeu o seu lanchinho, seus 5 pães e 2 peixinhos. Esse moço, esse rapaz, me ensina lições de maturidade. Esse moço vai nos ensinar hoje, né? A versão da Bíblia, a mensagem e a tradução da Bíblia livre, chamam de menino. Já a King James fiel e a King James atualizada e a Almeida corrigida fiel chamam de rapaz. Só que quando você vai ver o Lexo de Strong, rapaz, no sentido original da palavra, é paidarion, que significa pequeno menino ou mocinho. Então era um menino, um mocinho, tipo eu assim, com essa camisa ainda ficou mais mocinho ainda. Um mocinho que estava dando lição de maturidade para os discípulos. E a gente precisa aprender isso. Então a primeira lição que eu aprendo ali com ele é o quê? Que na maturidade nós entendemos que o que temos só é pouco enquanto nós retemos. E até casou a palavra que o Telvis trouxe aqui, o Espírito Santo é lindo, ele testifica, né? O que ele disse? Olha, a gente semeia, alguém vai regar, e quem vai dar o crescimento é Deus. O menino entrega, os discípulos carregam e Jesus multiplica. Sai das mãos do menino, os discípulos levam até Jesus e Jesus multiplica. Então, na maturidade, a gente entende que só é pouco enquanto a gente retém. Enquanto eu estou retendo o que eu tenho, aí é pouco, né? Mas esse rapaz, ele nos ensina, porque ele tinha fé. Quem aqui concorda que ele tinha fé?
Sabe por que eu acredito que ele tinha fé? Primeiro, que ele tinha fé que mesmo entregando o pouco dele não ia faltar. Ele tem fé para entregar o seu pouco sem medo de que falte. 5 pães e 2 peixinhos, é o que eu tenho, mas eu entrego, porque eu sei que eu estou andando com Jesus. Eu sei quem eu tenho ouvido, eu sei de quem eu tenho aprendido, eu sei a voz que eu escuto. Jesus diz, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas me seguem. Então esse menino, primeiro ele tem fé que não vai faltar, é pouco, mas mesmo entregando o pouco que eu tenho fé que não vai faltar. Quem tem fé que não vai faltar? Eu declaro, irmão, que não só não vai faltar, começou com escassez, mas terminou, para quem tem fé, com sobra. Eu estou falando de multiplicação, eu estou falando de crescimento, eu estou falando de milagre, aleluia, e vai sobrar em nome de Jesus. Sobrar para quê? Para a gente acumular? Não, sobrar para a gente repartir. Hoje nós já estamos fazendo aí um movimento aí para repartir, isso é lindo, né? Então vamos nos mover nessa palavra. Esse mocinho tinha fé que não iria lhe faltar. Sabe, na imaturidade a gente anda sempre preocupado. Na imaturidade a gente está sempre ansioso. Não dá, porque se eu der, falta. Se eu fizer, falta. A gente está sempre ali contadinho. E infelizmente muitas vezes é assim. Ansioso pelo quê? Ansioso pelo que comer, ansioso pelo que beber, ansioso pelo que vestir. Parece simples, mas não é, porque isso nós podemos dizer que é pecado. Sim ou não? Porque Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, diga coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Mateus 6, pelo que beber, pelo que vestir, pelo que comer. E na imaturidade a gente anda assim, sempre preocupado. E o que é a ansiedade? Nada mais é do que falta de fé. E esse menino não ficou preocupado, esse menino não ficou ansioso, não, mas são 5 pães e 2 peixes, eu tenho o meu, eu garanto o meu. Não, eu tenho fé, que eu vou entregar e não vai me faltar. Primeiro maravilhoso é esse, eu tenho fé que não vai entregar. Até porque, querido, a ansiedade nunca anda sozinha. A ansiedade tem um parceiro, uma parceira na verdade. A ansiedade sempre anda com a avareza. Normalmente a pessoa ansiosa é avarento. Lembra lá da parábola de Lucas 12:15 do homem do celeiro? Celeiro cheio. E o que ele quer? Ele quer mais. Ele tem uma preocupação? Tem. Qual é a preocupação dele? Aonde eu vou guardar tudo que eu tenho? Está faltando espaço para reter. Então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esse celeiro, vou construir um maior para reter ainda mais coisas. E aí Deus vai dizer, tolo, hoje, se te pedirem a tua alma, de quem é o que você está acumulando? Para quem é que vai ficar acumulando, retendo? Está entendendo? Olha, para quem vai ficar tudo que você está retendo? Para quem vai ficar tudo que você está acumulando? Se hoje tua vida acabar, ele podia dizer que era um bom economista, alguém, alguém que poupava. Mas Deus estava dizendo, para mim você não passa de tolo. Para mim você é um tolo, né? Então a ansiedade leva à avareza. E ansiedade e avareza caminham lado a lado. Pegou isso? Ansiedade e avareza caminham lado a lado. Mas eu tenho uma notícia para você. Você tem fé? Aleluia. Quem tem fé dá glória a Deus, irmão. Diz aleluia aí quem tem fé, quem está pegando essa palavra no espírito. Se avareza e ansiedade andam junto, fé e generosidade também. Se a ansiedade caminha acompanhada da avareza, a fé caminha acompanhada da generosidade. Esse menino não tem problema em entregar, ele tem fé que não iria lhe faltar. Você tem fé que não vai faltar? Eu tenho, irmão. Eu creio em nome de Jesus, mais do que nunca. Eu já cria, mas a partir de hoje estou crendo mais ainda, e que Deus gere isso no seu coração também. Aleluia, que não tenha lugar na sua vida para ansiedade, que não tenha lugar no seu coração para ansiedade, que não tenha lugar na preocupação. Deixa a fé tomar conta de tudo, fé tomar conta da mente, fé tomar conta do coração. Não me movo por ansiedade. Na verdade a ansiedade te move, ela te paralisa. A ansiedade te para, mas fé te move, fé te faz avançar, fé te faz andar, aleluia. E junto com a fé vai andar a generosidade.
E olha que lindo, então ele passa para o segundo nível agora. Porque quem tem fé e generosidade nunca fica no primeiro nível. Quem tem fé e generosidade vai subir o degrau. Aleluia! E aí qual é o segundo nível? O segundo nível, depois de ter fé, que ainda que fosse pouco não lhe faltaria, ele tem fé, que ainda que fosse pouco, ele poderia ajudar alguém. Ele tem fé que não vai faltar, mas mesmo sendo pouco, eu sei que o que eu tenho pode alimentar alguém. O que eu tenho de pouco, às vezes a gente não faz porque a gente fala é tão pouco. O teu pouco pode ser muito para alguém. Aquilo que é insignificante para nós pode ser muito significante para alguém. Na avareza e na ansiedade a gente retém o que a gente nem usa mais. Já fez isso? Mas eu posso um dia precisar. Eu não posso dar porque se eu der vai que um dia eu preciso. Você não serve um Deus que vai te deixar precisar. Você serve um Deus que em Efésios 3 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então agora ele tem uma fé para dizer, olha, é pouco, mas eu sei que pode alimentar alguém. É pouco, mas então, olha que lindo. Mas entenda, por que eu estou dizendo do menino, do moço, do mocinho? Eu gostei dessa palavra, mocinho. Um mocinho. Mas observa que quando vai chegar a notícia para Jesus, né? Que um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Olha como os discípulos são uma bênção. Tem discípulo que é uma bênção, né? Não tem nada, alguém tem 5 pães e 2 peixes, mas ele faz questão de dizer, e 2 pequenos peixes. Se de um lado sobra a fé, do outro eu não sei o que tem, porque olha, já diz que é peixe, tá bom, irmão, não precisa entrar nos detalhes. Há uma situação de fome, não tem comida, e alguém diz, eu abro mão do meu lanche. Pensa, aí alguém olha, pega e diz, olha, tem 5 pães e 2 pequenos peixes. E aí, o que me chama mais a atenção, né, que ele vai dizer ali, mas, o que é isso para tantos? Se eu estou lá, eu já digo para ele, André, isso é muito mais do que você ofereceu. André, isso é muito mais do que você teve coragem. Eu guardei no alforje um pedacinho do pão da última refeição, Jesus, eu vou dar meu pedacinho. Mas não deu, porque só chegou 5, pensa irmão, tinha uma multidão lá, mas o que chega em Jesus é 5 pães e 2 peixes, pensa comigo se esses 5 pães e 2 peixes viessem vindo de trás para frente aqui, imaginou chegar aqui na frente ainda 5 pães e 2 peixes, e alguém ainda de nós levantar e dizer, mas é só isso que tem? Porque o André, além de dizer que os peixes eram pequenos, ainda não ele está dizendo que é pouco, mas não contribui nada para que aumente. O maduro está entregando, tendo fé que não vai faltar. O maduro está entregando, mesmo sabendo que é pouco, mas crendo que pode fazer muito. Mas alguém está passando na mão dele, ele está julgando, dizendo, é pequeno o peixe, é pouco, para que vai dar isso? Mas não está contribuindo em nada. Já pensou? No mínimo os discípulos ali, cada um desse um pão, cada um desse algo a mais, não ia aumentar a conta? Mas às vezes a gente julga a conta, mas não aumenta a conta. A gente julga o resultado, mas não acrescenta na soma. E Deus não nos chamou para julgar resultado. Deus nos chamou para fazer parte da soma. Deus nos chamou para contribuir, com pães e peixes. Então, olha que lindo, o André tinha a teoria, mas o mocinho tinha a prática. O André sabia ter argumento, mas o mocinho estava praticando. Eu acho lindo, a Bíblia não fala uma palavra desse menino. Não fala nada, não tem citação, né? Então por quê? Porque, segundo ponto, na maturidade, ações e práticas são mais importantes que números e teorias. Na maturidade a gente entende que a ação prática que eu tenho, as ações são mais importantes do que a teoria que a gente possa ter. Teoria não mata a fome de ninguém.
A teoria não aquece ninguém do frio. A teoria não produz, melhora, cura na vida de ninguém. Agora, a prática da teoria que temos, e se ainda mais bíblica, pode fazer toda a transformação na vida de alguém. Eu sempre digo isso, o discurso comove, mas a prática convence. Já viu agora essa época? Essa não é uma época que começa a aparecer um monte de gente querendo visitar a sua casa? Época de eleições, não é assim? A nossa casa, as nossas igrejas, não é assim? Porque agora tem a época dos discursos. Mas depois da eleição ganha, vem o tempo do quê? Da prática. Então o discurso até elege, mas o que mantém eleito é a prática. Então o discurso pode até comover, mas quando você olha para a vida, é uma vida que precisa convencer. É a vida que traz o convencimento. Claro, quando falamos de pecado, justiça e juízo, é o Espírito Santo, tá bom, irmãos? A salvação é o Espírito Santo, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Nós temos práticas, sim, que são concernentes à nossa vida em relação ao Evangelho. A gente quer pregar o Evangelho sem ter uma coerência com prática cristã, com vida cristã. Não sei se você lembra, mas tem um momento em Gálatas, se eu não estou enganado, estão querendo circuncidar a Tito. E Paulo vai dizer, ninguém circuncida o cara não, ninguém toca nele não, não vai rolar não. Mas quando a gente vai ver lá com relação a Timóteo, a Bíblia diz que Paulo circuncidou Timóteo. Olha só que interessante isso. Quanto a Tito ele fala, ninguém circuncida, porque não faz sentido a circuncisão, não é isso? Não há necessidade. Nós somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Não é necessário obras. Mas na questão de Timóteo, ele vai circuncidar Timóteo. Mas por que a diferença? Porque na questão de Tito, estavam dizendo com relação à salvação. Então, estavam falando da necessidade da circuncisão para ser salvo. Agora, na questão de Timóteo, era para que ele pudesse entrar na sinagoga pregar o Evangelho. Está entendendo como existe a gente quer pregar o Evangelho vivendo de qualquer jeito. E não dá, não casa. Podemos ter um discurso bonito, mas precisamos mais do que um discurso. Precisamos uma vida que convença. Uma vida que testifique. Então esse menino está nos ensinando isso. Pensa comigo, 5.000 homens, deveria passar ali de 10.000 pessoas, 5 pães, 2 peixinhos. Então essa quantidade me mostra o quê? 5.000 homens, se pegar mulheres, crianças, mais de 10.000, quanto tem? 5 pães e 2 peixes, e esse menino entrega. O que isso me ensina? Que esse menino não estava nem aí para número, que esse menino não estava nem um pouquinho preocupado com números. Eu estou interessado naquilo que eu posso correlacionar com o que Jesus está fazendo. Não tem a ver com números. Na imaturidade a gente sempre anda preocupado com números. A gente está fazendo conta de tudo, Parece que o que importa é números. Não. O que importa é as nossas ações, não é as teorias, são as atitudes, Então números não faziam diferença para esse mocinho. Números não moviam, porque se movesse, ele olharia, o que é 5 e 2? Não é nada para 5.000. Então números não o moviam, porque ele vai entregar o pouco que ele tem. Números também não o paravam, porque ele vai olhar e vai dizer, tem 5.000 homens. Então números também não o paravam. Sabe quando a gente vem para a igreja e a gente satisfeito e abençoado, a gente dá um culto não por causa de números, mas por causa de um entendimento. Não, hoje o culto está cheio, então hoje eu vou adorar mais. Não, a minha adoração não é os números da terra, é o Deus do céu. É o Deus eterno, poderoso, que está no céu. Alguém pode glorificar a esse Deus aí? Aleluia! Então na maturidade nós entendemos que números não são mais importantes do que participar daquilo que Jesus está fazendo. Sábado nós vamos ter aqui o nosso café de confraternização da oração de 3. E eu já louvo a Deus, irmãos, porque coisas maravilhosas estão acontecendo na vida de vocês. Tenho conversado com muitos irmãos e não é nem só o testemunho das outras pessoas, é o testemunho de quem está orando, do que está acontecendo na vida dessas pessoas. Mas no começo a gente estava com dificuldade, porque a gente estava preocupado com o quê? Com números. Com números. Mas quando a gente entende que o mais importante não é números, mas é a gente participar do que Jesus está fazendo, como fica leve.
Ah, como fica, né? Vai linkando, vai ligando, o nosso espírito vai testificando, e isso é algo poderoso, né? Então números não são mais importantes do que participar daquilo que Jesus está fazendo. Eu acho lindo que a Bíblia não diz o nome desse moço, a Bíblia não diz o nome do mocinho, a Bíblia não fala quem era o mocinho, a Bíblia não diz de onde ele vem, né? Nem sequer cita uma palavra dele. Mas eu não sei você, alguém aqui aprende lições com ele? Sem saber o nome, sem saber quem era, sem saber de onde vinha, sem nos dar carteirada, sem nos dar diplomada. Ele nos ensina muito, né? Com suas ações. Então, no processo da maturidade, nós entendemos que mais importante do que falar, do que anunciar, do que divulgar, é viver. É manifestar através de ações o que está no nosso coração. É aquilo que está no nosso coração ser manifestado através das nossas ações. Esse moço encara a prova, lembra que era uma prova? Fez isso para provar. E esse moço encara. Aonde estão os maduros que vão encarar a prova que Deus tem aí? Aleluia, vai encarar e vai ser aprovado em nome de Jesus. Nós vamos nos ver ali do outro lado da prova, mas um nível a mais, um ano a mais, um degrau a mais, aleluia, um ciclo a mais naquilo que Deus tem. Então esse moço encara, tem fé, mesmo compartilhando o que tinha, o pouco que tinha, não lhe faltaria. Tinha fé que aquilo que era pouco, de alguma forma, iria contribuir com o que Jesus iria fazer. O que os discípulos fizeram? Os discípulos estavam buscando quem tinha. Os discípulos estavam pegando de alguém para trazer para Jesus, mas aquele moço estava entregando. Eu não quero ser alguém apenas que carrega, eu quero ser alguém que entrega. Quantos aqui estão comigo aí? Entregar para Jesus o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor da minha força, o melhor da minha generosidade, o melhor do nosso material. Sabe, mas o mais legal aqui, que além de acreditar que o que tinha não era pouco, ele também achava que aquilo que ele tinha não era tudo. Que aqui é uma linha, do 8 para o 80. Às vezes a gente não acha que a gente... Não, eu tenho mesmo, mas alguém deu... é mais ou menos um leilão. Quem deu mais? Ninguém deu nada? 5 pães? Eu dei 5 pães e 2 peixinhos. Então, Jesus, eu quero ficar aí do seu lado nessa distribuição. Eu quero aparecer. Porque se tem algo é porque eu dei. Esse menino não acha que é pouco, mas esse menino também não acha que é tudo. E aqui é o nível da maturidade. Aqui é o lugar da maturidade que a gente entende. Podia dizer, olha, Jesus só vai poder multiplicar porque eu fiz. Jesus só vai poder... Não, ele está me dando uma oportunidade de participar daquilo que ele poderia fazer sem ele. Jesus está nos dando oportunidade de participar. Pega essa, irmão, no espírito. Jesus está nos dando oportunidade de participar daquilo que ele poderia fazer sem nós. Ele precisava de nós para salvar? Mas ele diz, eu quero contar com você. Eu quero te dar a oportunidade de participar. Eu quero te dar a oportunidade de estar envolvidos, né? Então, isso eu acho lindo. Não fala, não cita o nome do menino, não cita de onde ele vem, não cita quem ele é. E vão falar, e João ainda foi o mais gente boa de todos. Porque dos 4 evangelhos, o único que cita o mocinho é João. Mateus, Marcos e Lucas só dizem dos 5 pães e 2 peixinhos. Que para alguns a gente só vale por aquilo que a gente tem. Não lembra quem você é. Mas eles nem citam, né? Ó, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. João é o único que diz, olha, tem aqui um mocinho. Tem. Mas mesmo assim não cita quem é, não fala de onde vem, não fala, né, quem é essa pessoa. Ela nem... Por quê? Porque ele entende que ainda que não seja pouco, também não é tudo. Sabe, às vezes a gente faz alguma coisa para a obra, para o reino, e a gente fala, caramba, hein, eu... Não, é apesar de nós. Quem somos nós? Graças ao Senhor que Ele nos dá a oportunidade, vai dar cada vez mais. E quanto mais a gente entende que não é nada, Ele pode dizer, aí, a gente é o jumentinho. É o jumentinho que vai chegar em casa triste, aborrecido, e a mãe jumenta vai dizer, o que foi, filho, que está entristecido?
Ah, mãe, eu passei por Jerusalém hoje, ninguém me notou, ninguém me festejou, ninguém celebrou, ninguém nem me notou. Não tem dia que você chega na igreja, nos lugares que você vai assim, ninguém me notou, ninguém me celebrou, ninguém festejou que eu cheguei. Passei por Jerusalém hoje, ninguém fez alvoroço nenhum. E ela diz, mas o que é que tem? Não, ontem quando eu passei por lá, celebraram, festejaram, fizeram a maior festa. E ela falou, então pensa, qual a diferença de ontem e hoje? Ele disse, ontem eu estava carregando alguém. Ontem Jesus estava sobre mim. Sabe, a gente é o jumentinho, só que sem Jesus, somos nada. É a graça dele, é o favor dele. E tem alguém que depende de Jesus aí? Aleluia, nós dependemos. Olha aqui também na maturidade, o mais importante é suprir a necessidade, sem se preocupar com a notoriedade. Sabe, é o mais importante. Os 5 pães chegam na mão de Jesus. Não foi isso que a Bíblia diz? Chega, Jesus vai agradecer e ali vai começar a multiplicação. E aí o que acontece? Jesus passa para os discípulos. E os discípulos para a multidão que estava assentada. Sabe, isso é lindo, a gente participar disso. Como eu disse, Mateus, Marcos e Lucas nem sequer citam esse moço, apenas João que vai falar dele. Então, no processo da maturidade, nós vamos aprendendo que o mais importante é Jesus aparecer. Não importa quem deu, importa quem multiplicou. Quem aqui tem poder de multiplicar? Quem aqui, se eu te der hoje 5 pães, você enche 12 cestos cheios? Quem aqui tem esse poder aí? Dos 5 pães, você fazer ele se multiplicar. Não vem de pegadinha, irmão. Não vai pegar atalho, irmão. Não pega atalho, não pula fase, não burla estágios. Bom, o Anderson falou, fazer sumir os 5. A gente elimina os 5, mas quem aqui pode multiplicar? Nenhum de nós. Então a gente entende que o que a gente pode fazer é o pouco que tem, colocar na mão dele. Mas multiplicar é com ele. Agora, quando eu digo não, quem deu precisa aparecer, eu estou dizendo que quem deu é mais importante do que quem multiplicou. Não. A importância é sempre dele. O lugar de notoriedade é sempre dele. É ele que precisa aparecer. Hoje a gente não vive essa fase que as pessoas fazem caridade e tiram selfie fazendo caridade. Não, a gente não precisa aparecer, até porque isso não é caridade, isso é responsabilidade, isso é encargo. Então, no processo da maturidade, a gente vai aprendendo que o que mais importa é Jesus aparecer. É ele ser reconhecido como aquele que multiplica pães e peixes. Em nome de Jesus que a gente compreenda isso, Para o menino, o moço, o rapaz, o que importa não é que ele deu os peixes. O que importa é que agora o pouco que ele tinha disponível para Jesus se transforma em muito para alimentar uma multidão. Já pensou, toda vez que a gente contribui, irmão, que a gente é fiel, eu sempre digo, a melhor forma de você nos ajudar a contribuir, você está contribuindo, está sendo generoso, o que você está fazendo é pouco, mas eu estou contribuindo porque está ajudando, quanto mais chegar a ser alimentado, tem uma luz ligada, tem um som ligado, tem um ambiente preparado para as pessoas sentarem. Quem é alimentado aqui nesse lugar? Para pensar quantas pessoas vão sendo alimentadas, porque alguém está pagando essa conta. Alguém está dizendo, não, eu ponho para multiplicar, para que mais gente seja alimentada. Aí tem gente que chega, eu não tenho que comer, aí é alimentada. Aí alimentada, agora já pode correr atrás de sustento. Aí ganha o sustento, sabe qual é a maior alegria dela? Agora eu posso voltar para ajudar a alimentar. Agora eu faço parte. Olha a fé, isso é fé. Na avareza, na ansiedade a gente não consegue, Então para o menino, para o moço, o rapaz, o que importa não é quem deu os pães e peixes, mas quem o multiplicou. Lembra daqueles 4 amigos que levaram um jovem para ser curado e colocaram diante de Jesus? Para eles o mais importante não era quem levou, o mais importante é quem curou, quem mudou a vida. Está lá o relato na Bíblia dizendo o nome deles, tem lá o relato. Mas já viu que a gente no nosso século agora, nós temos que receber o nosso crédito. Não,
todo o crédito seja dado a Jesus. Todo o crédito é dele, toda a honra é dele, toda a glória é dele. No sábado vai vir gente aqui, vai entregar a vida para Jesus, e nós vamos dizer: o crédito é meu. Esse aqui é meu, não, esse aqui é meu, não, eu plantei, alguém regou, mas quem deu o crescimento é Deus, e se quem dá o crescimento é Deus, a honra é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus. Graças a Deus, porque nós estamos entendendo, porque quando nós não entendemos, a gente nem convida com medo de não vir e a gente passar vergonha. Mas se quando vem o crédito de Jesus, quando não vem, também é com Jesus. Porque nunca foi acerca de mim, nunca teve a ver comigo, nunca teve a ver com você. Então, que todo crédito, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas àquele que multiplica, àquele que cura, àquele que restaura, àquele que salva, àquele que transforma, àquele que é poderoso, àquele que já sabe o que fazer desde o início. Alguém crê nisso? Então levanta a mão, aplaude e glorifica a Ele. Aleluia! Aplaude e glorifica a Ele. Deus vai nesses dias multiplicar adoração na tua vida. Deus vai nesses dias multiplicar fidelidade na tua vida. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Nós precisamos ser a geração que ama a Deus acima de todas as coisas. Pega isso. Nós precisamos ser a geração que ama a Deus acima de todas as coisas. O politicamente correto, a hipergraça vai falar para a gente amar mais ao próximo. Mas primeiro nós precisamos amar a Deus. Deixa eu dizer algo. Se você amar a Deus de todo o teu coração, vai ser impossível você não amar o próximo. Se você amar a Deus de todo o teu coração, é impossível você não amar ao próximo. Mas pega isso. É possível amar o próximo e não amar a Deus. E hoje nós temos a geração Nutella. Não, nós temos que amar. Não, primeiro é Deus. E se eu amar Deus, eu não tenho como não amar ao próximo. Então, é algo, em nome de Jesus, que nós cresçamos nisso, né? Então, na maturidade, para a gente ir para a reta final, a gente não retém com medo de ficar sem. Não, Jesus está operando, Jesus está ensinando. É tão lindo a gente ouvir a palavra, ouvir. Mas confessa, irmão, não é lindo quando Deus te dá uma oportunidade de praticá-la? Já pensou se a gente fosse para a escola só aprender? Porque a prova é legal, a prova te diz: olha, eu aprendi. Às vezes você descobre que não sabe o que você achava que sabia. Quando a gente leva um F lá, quando uma nota 4, você fala: uau, eu achava que sabia tanto. Pois é, mas a prova, ela não vem para me matar, ela vem para me despertar. Opa, preciso me dedicar mais, preciso ser mais intenso, preciso ser mais intencional, preciso mergulhar um pouco mais. Então, na maturidade, a gente não retém com medo de ficar sem. A gente compartilha para que ninguém passe fome. Já pensou? Ele tinha, e ele repartiu, compartilhou, não reteve. Glória a Deus, porque nesses dias você está ouvindo, está sensível à voz de Deus, e Deus está dizendo: olha, o que nós fizemos nesses 30 dias? Estamos dando uma parte do nosso tempo para orar por pessoas. E se você estiver orando todos os dias, você está investindo um tempo em oração na vida de alguém. E o que você está fazendo? Você está tirando um pouco do teu tempo para investir na vida de alguém. E às vezes a gente fala assim: mas se eu tirar vai faltar. Não, quando é para Deus, Ele multiplica o que sobra. Ele te dá sabedoria para administrar aquilo que sobra. Isso é para o tempo, isso é para o talento, isso é para o financeiro, isso é para tudo, irmão. Quando a gente coloca nas mãos dele, qual é o grande problema do ansioso, do avarento? Não, vai ficar menos. Não, se é para Deus, nunca vai ficar menos. O menos é quando eu retenho aquilo que eu tinha que entregar para Ele. Menos tempo, menos talento, menos finança, menos recurso. Então, na maturidade, não nos apegamos a números e teoria. Hoje, vá para esse lugar de simplicidade. Jesus, olha, talvez é isso, eu tenho me preocupado tanto com números, teorias. Vai fazer sentido isso lá no céu? Vai fazer sentido isso na eternidade com Jesus? Ministro da economia no céu? Na eternidade? O irmão já falou, alguém já falou que a Evelyn na oração, os anjos estão santo,
Eles, uau! Os anjos não estão assim, quanto? Eles estão santo, 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 santo. Hã? O ansioso, o imaturo está sempre fazendo conta. Nós falamos isso aqui na Igreja Família, lembra? O consumidor está sempre fazendo conta. Quanto isso vai me custar? Agora, quando a gente vai para esse lugar de maturidade, não tem a ver com o quanto, tem a ver com o santo. É para o santo, é para o santo. Na maturidade, o que temos não é pouco. Na imaturidade, você está dizendo assim, se o Senhor me der, eu faço. Na maturidade, você entende que Ele já te deu. Na imaturidade,